14 de junho de 2016. Yuri Anatolievich e sua esposa Natalia Gerasimov haviam acabado de se mudar da Rússia para Fiji, um pequeno país composto por várias ilhas situado na Oceania. Yuri e Natalia moravam em uma fazenda em Fiji, e além deles havia um homem chamado Andrei que trabalhava na fazenda do casal. Naquele dia, Andrei foi até uma delegacia dizendo que Yuri e Natalia haviam desaparecido. De acordo com Andrei, o casal tinha saído para passear de carro e não voltou mais. Alguns dias depois, a polícia investigou a fazenda do casal e aparentemente não havia nada fora do comum. A única coisa que chamava a atenção era que a fazenda estava bem bagunçada, cheia de coisas jogadas, restos de alimentos e garrafas vazias em cima das mesas e algumas malas cheias de roupas, como se o casal estivesse planejando uma viagem. Mas tirando isso, não havia nada demais na fazenda, não havia nada que indicasse que algo violento pudesse ter acontecido ali e nenhum objeto parecia ter sido roubado, exceto uma serra elétrica. Mas para entendermos essa história melhor, precisamos voltar para o começo. Yuri Anatolievich Shipulin era um empresário que morava na região de Krasnodar, na Rússia. Yuri era dono de um negócio de venda de materiais de construção. O empreendimento de Yuri foi muito bem sucedido e proporcionou ao homem uma condição financeira bastante confortável. Quando Yuri tinha por volta de 40 anos, ele se reencontrou com uma antiga paixão dos tempos de escola, uma mulher chamada Natalia Gerasimov. Natalia e Yuri, ambos recém-divorciados, se apaixonaram e pouco tempo depois se casaram. Após o casamento, Yuri continuou ganhando muito dinheiro com sua empresa. Ele conseguiu comprar uma casa grande em um bairro nobre da cidade onde moravam lá na Rússia. No entanto, apesar da situação financeira confortável, tanto Yuri como Natalia estavam infelizes com a atual situação econômica da Rússia, o que levou o casal a decidir tentar a vida em outro país. Yuri tinha um amigo que morava em Fiji, e depois de conversar com esse amigo algumas vezes, Yuri percebeu que poderia ser interessante se mudar para lá. Então, algum tempo depois, Yuri e Natalia decidiram deixar a Rússia para tentar a vida nesse pequeno arquipélago no Oceano Pacífico. Ao chegar no novo país, Yuri ainda tinha bastante dinheiro guardado. Contudo, com o passar do tempo, os gastos foram aumentando e o dinheiro começou a ir embora rapidamente. Yuri então decidiu reabrir seu negócio de venda de materiais de construção no país. Porém, existia uma lei em Fiji que exigia um documento específico para que estrangeiros pudessem empreender no país. Como Yuri não tinha esse documento, ele não pôde abrir sua empresa lá. Para tentar contornar essa situação, o casal optou por se mudar para uma fazenda, onde eles plantavam frutas e vegetais para se autossustentarem e também vendiam parte da colheita. Mas o dinheiro ganho com a fazenda também não era suficiente para o casal se manter no país com a qualidade de vida que eles estavam acostumados. E para piorar ainda mais a situação, no dia 20 de fevereiro de 2016, um ciclone atingiu as ilhas de Fiji, resultando em 44 mortes e 126 feridos. Yuri e Natalia sobreviveram ao ciclone, mas a fazenda do casal sofreu alguns danos. Sendo assim, o casal se viu em apuros. Eles estavam com pouco dinheiro em um novo país onde não conheciam ninguém. Enquanto moravam na fazenda, o casal contratou um homem para ajudá-los com as atividades da propriedade, principalmente com a colheita. Esse homem era Andrei Nikolaevich Luzanenko, um homem russo que, assim como o casal, havia chegado em Fiji recentemente. No dia 14 de junho de 2016, Andrei foi até uma delegacia dizendo que Yuri e Natalia haviam desaparecido, e foi nesse momento que a vida do casal se transformou em um gigantesco mistério. Andrei disse que o casal desapareceu depois de sair para um passeio de carro. Algum tempo depois, algumas testemunhas afirmaram terem visto Yuri e Natalia tomando algumas bebidas em um resort localizado em uma praia. No dia 19 de junho, 5 dias após o desaparecimento, a polícia encontrou o carro do casal. Dentro do carro foram encontrados os celulares deles e alguns pertences de Natalia, mas nada de Yuri. Próximo ao carro também havia uma fogueira. Investigando a fazenda onde o casal morava, os investigadores ficaram surpresos ao perceberem que o local estava extremamente bagunçado e que uma serra elétrica que eles tinham havia sumido. No dia 24 de junho, 10 dias após o desaparecimento, alguns indivíduos que frequentavam a praia de Natadola perceberam que havia algumas coisas estranhas flutuando na água do mar. Depois de algum tempo, as ondas começaram a carregar essas coisas para a areia, e nesse momento foi descoberto que se tratava de restos mortais. A praia de Natadola fica localizada bem perto de onde o carro de Yuri e Natalia havia sido encontrado. Sendo assim, era quase certeza que aqueles restos mortais eram do casal. Mesmo assim, as autoridades de Fiji enviaram as partes para a Rússia, que confirmou se tratar de Yuri e Natalia. Nos próximos 2 dias, a polícia de Fiji investigou a região da praia, abrangendo tanto a areia como a água.
Mergulhadores encontraram mais restos mortais que não tinham sido encontrados antes. Alguns estavam dentro de sacos plásticos, outros em bolsas e outros enrolados com rede de pesca. A polícia começou a procurar por pessoas que pudessem ter visto algo. Um segurança que trabalhava em um resort perto daquela praia foi interrogado e disse ter visto um homem estranho caminhando pela praia na madrugada do dia 17, 3 dias após o desaparecimento do casal, mas o segurança disse que não foi capaz de ver o rosto desse homem. Outros seguranças foram interrogados, mas nenhum deles parecia ter visto algo. No mês seguinte, a polícia de Fiji anunciou que não comentaria mais sobre esse caso e pediu para que as pessoas não especulassem sobre o crime. De acordo com a polícia, isso era necessário para proteger a integridade das investigações, mas algumas pessoas acreditam que o objetivo real era evitar que esse terrível crime fosse descoberto pelas pessoas, já que isso poderia prejudicar a imagem de Fiji, que é um país fortemente movido pelo turismo. Andrei, o homem que trabalhava na fazenda de Yuri e Natália, foi o primeiro suspeito, mas a polícia não conseguiu encontrar nada que o incriminasse. Não havia nenhuma prova que indicasse que Andrei fosse o assassino e aparentemente não havia um motivo para que ele decidisse fazer algo de ruim com o casal. Mesmo assim, Andrei teve seu passaporte confiscado e foi proibido de deixar as ilhas de Fiji até o término das investigações. Nos meses seguintes, outras partes dos corpos de Yuri e Natália continuavam sendo carregadas pelas ondas e aparecendo em praias do país. Inclusive, uma parte do corpo de Yuri chegou a ser encontrada na Nova Zelândia, após percorrer mais de 2.000 quilômetros. O caso continuou sendo investigado ao longo dos anos, mas nenhuma informação relevante foi apresentada pelas autoridades de Fiji. Existem muitas teorias acerca desse caso, como a de que Andrei teria envolvimento com o crime organizado e que ele poderia sim ter sido o responsável pelos assassinatos. Porém, não existe nada que confirme essa teoria e Andrei chegou a ser inocentado depois de algum tempo. Também existem teorias de que o assassinato do casal pudesse ter sido motivado por questões financeiras. Lembra que eu falei que o casal começou a ter problemas financeiros depois de chegar em Fiji? Então, algumas pessoas apontaram a possibilidade de o casal ter acumulado dívidas que acabaram culminando no assassinato. Mas, de novo, isso é apenas uma teoria. Até o presente momento, o responsável pelos assassinatos de Yuri Anatolievich e Natalia Gerasimov não foi capturado e o caso permanece um grande mistério. Em 2014, Maria Glinkina, uma jovem russa de 19 anos, morava em uma cidade chamada Nizhny Novgorod, que é uma das cidades mais populosas da Rússia. No dia 8 de novembro daquele ano, por volta das 10 horas da noite, Maria combinou de encontrar uma amiga chamada Irina. Às 11h02, Maria ligou para Irina dizendo que estava em uma rua chamada Belinskogo, uma rua que ficava a cerca de 10 minutos da casa de Irina, a amiga que ela havia combinado de visitar. Porém, 20 minutos se passaram e Maria ainda não havia chegado na casa de sua amiga. Irina, a amiga dela, começou a ficar preocupada. Ela ligou para o celular de Maria e percebeu que a garota parecia tensa e sem fôlego, como se estivesse correndo ou algo do tipo. A única coisa que Maria disse naquela ligação foi: "Não posso falar com você agora, te ligo mais tarde." Depois de falar isso, Maria desligou o telefone e desapareceu. Após desligar o telefone, Maria não deu mais nenhum sinal de vida. Ela não chegou na casa de Irina, não fez nenhuma ligação e não mandou nenhuma mensagem. Os investigadores decidiram dar uma olhada em câmeras de segurança da cidade e nesse momento foi descoberto algo bastante bizarro. Como eu disse, Maria ligou para a amiga dela às 11h02 dizendo que estava na rua Belinskogo. No entanto, uma câmera de segurança capturou Maria na rua Gorkogo às 11h05. Logo, era impossível que Maria estivesse na rua Belinskogo às 11h02. Isso significa que Maria não estava na rua que ela disse estar, ou seja, ela mentiu sobre sua localização. Mas o mais curioso é que 30 segundos depois disso, a câmera captura o momento em que um homem estranho começa a seguir Maria. Alguns minutos depois, Maria é vista pela última vez. Ela aparece falando no celular, provavelmente com Irina, naquela ligação onde ela estava ofegante e tensa. Pelo que eu pesquisei, a polícia não levou o desaparecimento de Maria muito a sério, talvez por ser uma mulher adulta e que estava desaparecida há pouco tempo. Então, as buscas pela jovem foram realizadas principalmente por voluntários. No dia 10 de novembro, 2 dias após o desaparecimento, alguns voluntários encontraram o corpo de Maria já sem vida em um prédio abandonado que ficava localizado perto do local onde ela foi filmada pelas câmeras de segurança.
Eu não entrarei em muitos detalhes sobre o estado em que Maria foi encontrada, mas ela havia sido bastante maltratada e algumas de suas roupas estavam faltando. Logo, o responsável pela morte da garota provavelmente havia levado as roupas dela. Mas quem poderia ter sido o responsável por esse terrível crime? Naturalmente, o homem estranho que foi filmado seguindo Maria pelas câmeras de segurança se tornou o principal suspeito. Na manhã depois do assassinato de Maria, esse mesmo homem foi filmado por outra câmera de segurança e ele não demonstrou nenhum comportamento suspeito. Mesmo assim, esse homem continua sendo uma pessoa de interesse no crime, mas sua identidade ainda permanece um grande mistério. O celular de Maria foi investigado e, após analisar a localização do aparelho, foi notado que ele começou a se mover muito rápido alguns momentos depois que Maria foi vista pela última vez falando no telefone. Isso significa que existe uma grande possibilidade de Maria ter entrado em um carro depois que ela foi vista pela última vez. Também foi apontado que Maria provavelmente não morreu no prédio onde ela foi encontrada, já que aquele prédio ficava em uma região movimentada e, inclusive, alguns moradores de rua usavam o prédio como abrigo. Então, caso Maria tivesse morrido lá, certamente alguém teria ouvido algo. Logo, a teoria mais provável é que a garota tenha sido levada para lá depois de morta. Esse é um caso extremamente obscuro, com pouquíssimas informações disponíveis, e o fato é que até o presente momento o assassinato de Maria Glinquina permanece não solucionado, e as circunstâncias do crime também são pouco esclarecidas. Para onde Maria foi depois que ela ligou para sua amiga pela última vez? Será que ela realmente entrou em algum carro depois de sua última ligação? Será que o homem que é visto seguindo ela realmente teve algum envolvimento com o crime? Por que Maria estava ofegante durante a sua última ligação? E por que ela mentiu sobre a localização dela? Ela disse que estava em uma rua, mas na verdade ela estava em outra. Essas são algumas das muitas perguntas acerca desse caso. Na Rússia existe uma cidade chamada Sarov, uma cidade com cerca de 87 mil habitantes e que é conhecida pela forte presença de instalações militares e centros de pesquisa nuclear. Por conta disso, a cidade de Sarov é extremamente restrita e fechada. Para se ter uma ideia, até mesmo cidadãos russos precisam de um documento específico para poder entrar nessa cidade. Com todo esse controle de acesso, você imagina que Sarov seja uma cidade bastante segura. E de fato, em termos de segurança pública, Sarov é considerada mais segura que outras cidades russas, mas isso não impediu que o local fosse palco de um triste e misterioso incidente no ano de 2009. A manhã do dia 7 de março começou como qualquer outra na cidade de Sarov. Elizabeth Tchekina, na época com 10 anos, acordou cedo na casa onde morava com sua mãe e sua avó e se arrumou para ir para a escola. Por volta das 3 horas da tarde, a mãe de Elizabeth percebeu que sua filha ainda não havia retornado e começou a ficar preocupada. Ela decidiu ir até a escola onde sua filha estudava e descobriu que os alunos haviam sido dispensados às 10 da manhã, muito antes do horário normal, pois as aulas haviam sido canceladas naquele dia. Além disso, nenhum professor ou colega de Elizabeth parecia ter visto a garota naquela manhã. A polícia iniciou as buscas por Elizabeth ainda naquela tarde, vasculhando a área da escola, interrogando pessoas que moravam nas redondezas, mas nenhuma descoberta relevante acerca do desaparecimento da garota foi feita. Alguns dias depois, a polícia local começou a tomar algumas atitudes controversas, para dizer o mínimo. Eles interrogaram a mãe de Elizabeth como se ela fosse uma suspeita no desaparecimento da própria filha, embora não existisse nada que indicasse que ela pudesse estar envolvida de alguma forma. Inclusive, eles fizeram a mãe e a avó de Elizabeth passarem por um teste de polígrafo. Tudo isso fez com que começassem a surgir boatos e rumores de que a mãe e a avó da garota pudessem ter algum envolvimento com o desaparecimento dela, mas esses boatos nunca foram confirmados e nunca foi encontrada nenhuma evidência que comprovasse isso. Até o ano seguinte, as investigações continuaram, mas acabaram esfriando por conta da falta de novas pistas. Uma das principais teorias levantadas nesse momento foi a de que Elizabeth teria se afogado no rio Satis, que é o maior rio da cidade de Sarov. Porém, o rio foi minuciosamente investigado e não foi encontrado nenhum vestígio da garota nele. Algumas pessoas podem pensar que a correnteza pudesse ter carregado o corpo para fora da cidade, mas isso é improvável porque a correnteza desse rio é bem fraca. Sendo assim, surgia uma grande dúvida: como pode uma criança desaparecer de repente em uma cidade fechada e fortemente monitorada por militares? Como as fronteiras da cidade são minuciosamente patrulhadas, seria extremamente difícil para Elizabeth sair da cidade por conta própria. E caso ela tivesse se acidentado ou algo assim, certamente o corpo dela já teria sido encontrado.
Então a teoria mais provável é a de que alguém fez algo com a garota. Pelo que eu pesquisei, não existem muitas restrições para sair da cidade de Sarov, apenas para entrar. Então é possível que alguém tenha feito algo com a garota e depois saído com o corpo dela, ou até mesmo saído com ela viva. Ao longo dos anos, a polícia recebeu frequentes denúncias de pessoas que diziam ter avistado Elizabeth em diversas cidades pela Rússia, incluindo denúncias recorrentes que afirmavam ter visto Elizabeth acompanhada de uma mulher com cerca de 30 anos, mas não se sabe se a polícia investigou essas denúncias e se alguma delas é real. Será que a garota veio a falecer após sair para a escola? Mas se esse for o caso, por que o corpo dela nunca foi encontrado, mesmo com extensas buscas na cidade? Será que existe a possibilidade de alguém ter sequestrado ela e a levado para outra cidade? Até o presente momento, o desaparecimento de Elizabeth Tchikina permanece não solucionado, sendo um dos maiores mistérios da Rússia. Bom pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo aqui do canal e eu agradeço imensamente a todos que assistiram até aqui. Pessoal, finalmente fiz o vídeo dos mistérios da Rússia. Esse é um tema que muita gente me pede já há algum tempo e é um tema que eu queria fazer há alguns meses, mas eu demorei um pouco para achar casos interessantes e que não fossem muito conhecidos. Espero que vocês tenham gostado. Eu consegui encontrar mais casos do que eu apresentei aqui nesse vídeo, então eu acho que eu tenho material suficiente para fazer uma parte 2. Se você gostaria de ver uma parte 2 desse vídeo, deixa aqui nos comentários. E deixa aqui nos comentários também se você tem alguma sugestão para temas futuros. Eu anoto todas as sugestões de vocês e, se for boa, eu posso trazer em algum vídeo no futuro. E se você gostou do vídeo que acabou de assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para ajudar na divulgação e você receber uma notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Mais uma vez agradeço por ter assistido e nos vemos no próximo vídeo.